pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte da live que eu fiz com o Renato. Deu pau numa parte dela, vocês só vão ouvir o áudio, tá? Eu não sei o que aconteceu. Na hora de gravar, de baixar, perdeu o sinal, mas ficou o áudio. Então, já que vocês gostam de me ouvir, vocês vão me ouvir e ouvir também o Renato. Tá legal? Um abraço, até mais. Só para fazer uma propaganda, semana que vem a Cláudia concordou em dar mais uma audiência para nós e ela vai falar sobre as joias da Duquesa de Bragança que estão lá na Áustria, que estão lá na Suécia. Então, o próximo domingo, às 5 horas, 17 horas, aqui do Brasil, 9 de Portugal, a gente vai estar falando sobre as joias dos Braganças que foram lá para a Suécia. A Cláudia deu uma entrevista para a TV sueca falando sobre isso, só que está em sueco, né? Está disponível no Facebook e em outros lugares, mas está em sueco, né? Então está meio complicado de a gente conseguir entender. Então a Cláudia vai dar uma palhinha aqui falando diretamente para a gente o que tem as tais das joias da Amélia. Mas a gente estava falando da Maria Carolina, né? A avó da Leopoldina. Da Leopoldina, que conviveu com os netos. Eu comento, inclusive, que ela dava lá uns chás à la turca, que eles sentavam no chão, em tapetes e tal. Devia ser uma avó divertida, né? Tirando essa loucura dela de ter... Fala dela com carinho imenso nas cartas de infância dela. A querida vovó. E aí, tipo, essa avó dela, a tia dela, a rainha da França, a Maria Amélia, isso. Ela é o quê? Ela é tia da Leopoldina, né? Quer dizer, isso, já é da linha da Maria Carolina. Quer dizer, é tudo parente, né? Uma coisa assim absurda. Até mesmo, não se comenta muito, mas a Maria Teresa, a esposa do Dom Pedro II, também era neta da Maria Carolina. E era sobrinha da Carlota, né? Mas então, Leopoldina certamente ouviu muito sobre a Maria Antonieta pela boca da própria avó dela. Deixa eu dar uma olhada aqui pro povo. Vai falando. A Maria Carolina, ela achava a primogênita dela, Maria Teresa, mãe da nossa Leopoldina, muito parecida com a Maria Antonieta. Quando a Maria Teresa estava crescendo, ela enviava cartas para Maria Antonieta falando que a cada dia que passa, minha filha me lembra mais você. Ah, que fofo. E se a gente pegar até uns retratos da Imperatriz Maria Teresa, mãe da Leopoldina, a gente vê uma certa semelhança ali com a Maria Antonieta, principalmente naquele quadro que a Madame Lebrun pintou dela. Sim. Eu até, quando eu vi aquele retrato, eu fiquei olhando 10 vezes para ter certeza. Porque tem muita coisa que a gente vê que a gente meio duvida, né? Aí quando eu vi Madame Lebrun para mim lembra a Maria Antonieta, né? Muito. E tem eu acho que tem uma miniatura que teria sido feita pela Madame Lebrun da Leopoldina. Quer dizer, a mulher teria pintado 3... Ela muito jovem. Sim. E, quer dizer, a mulher pegou 3 gerações, né, da família. Saiu pintando. Quem pintou também a Maria Antonieta e pintou a Leopoldina foi, eu não vou saber falar o nome desse pintor, é o pintor que fez o retrato da Leopoldina que está na capa do seu livro, Joseph Kreuziger. Não sei se é assim que se fala. Kreuziger. A Cláudia deve saber melhor do que eu. Semana que vem ela conta pra gente como é que é. Ele também tem um retrato da Maria Antonieta. Logo quando ele começou a pintar, ele foi a Versalhes e retratou a Maria Antonieta em trajes de montaria, com chapéu na cabeça. E a Imperatriz Maria Teresa Grande achou o retrato tão parecido com o original que colocou o retrato da Maria Antonieta no próprio gabinete de trabalho dela para, segundo a própria Imperatriz, vigiá-la constantemente. Ai, que engraçado. E tinha a Alexandra da Rússia, a última czarina da Rússia, no gabinete malva dela, no boudoir malva dela, ela tinha um quadro da Maria Antonieta, uma tapeçaria.
Eu acho que baseado numa No num retrato de quadro Lebrun. do Leblon. Agora, e é louco isso, porque eles têm uma relação muito forte, assim, quando a Rússia faz um empréstimo milionário, não, a França faz um empréstimo milionário para a Rússia na virada do século, os imperadores vão para Paris, o Nicolau II e a Alexandra. E eles vão, inclusive, inaugurar a ponte Alexandre III, que é linda, essa ponte que cruza o Sena, e ela dorme nos aposentos da Maria Antonieta. Cedem a ela o quarto que tinha sido da Maria Antonieta. Quer dizer, é tudo. E Ela tinha uma admiração muito grande pela Maria Antonieta. Inclusive, se você olhar na árvore genealógica delas, você vai achar ali também ancestrais em comum. A Alex, ela era parente da Maria Antonieta em 4º grau, com 4 gerações de diferença. Uau! Era. Que curioso. E que mais a gente pode falar das rainhas trágicas? Eu Por que li trágicas? Por que esse nome de sobre... rainhas? Hã? Eu li um comentário aqui sobre a Catarina de Médici. Nossa, Alguém pediu ok. pra falar dela. Vamos lá para Catarina de Médici. É. Catarina de Médici, a única coisa que eu sei dela é que ela era daquela família de banqueiros, Médicis, de Florença, e ela levou basicamente a patisserie para Paris, né? A boa parte da culinária francesa se deriva aí do que ela levou de cozinheiros da Itália para a França. Agora, o curioso é que assim, dá para fazer vários ângulos aí com a Catarina de Médici e a Leopoldina também, porque o marido dela, Francisco I, o marido não, da Henrique II da França, ele também tinha uma favorita, né? Que era. Como é que era o nome dela? Diane de Poitiers, né? Que ele dá o Senoazô, o castelo de Senoazô para ela. E aí também a gente entra com a Marquesa de Santos, só que reproduzindo isso numa versão até pior do que. A diferença é que quando o Henrique II morre e a Catarina se torna regente, ela manda a Diana afastar, não quer mais saber da Diana no corpo. E ela compra o castelo. Chenonceau passa para a coroa. E a Catarina de Médici adorava Chenonceau, né? Ela muda o palácio todo. Ela adorava pisar, né? Hoje, né? Tem o quarto da Catarina de Médici no Chenonceau, mas ainda tem ali na decoração do piso o H e o D de Henrique e Diana entrelaçado. Não, é absurdo, porque ele chegou a fazer uma. Eu não lembro do que é essa medalha. Uma medalha comemorativa de alguma coisa na França. E aparece o busto do rei, o perfil do rei e o perfil da rainha. Só que o perfil da rainha está muito mais para Diana de Poitiers do que para Catarina de Médici. Eu li uma pergunta. Alguém perguntou se a série Reinado é verídica. Não, gente, a série Reinado da Mary Stuart não é verídica, é igualzinho ao Novo Mundo. Não é verídico nada. Não é verídico nada. Assim, que assim, o legal dessas coisas é que, assim, bem ou mal, acaba despertando interesse no público, né? Aí vai caber ao público ir além, né? Então não dá para ficar não dá para ficar apenas no que a novela da Globo mostra ou as séries mostram, né? Tem que ir além, porque você tem que lembrar que aquilo é ficção. Então vai ter é um produto cultural para comercialização em massa. Então não é história densa e, né? Tem que ter lembrança disso. Tem uma frase acho que do Alexandre Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros e um monte de literatura baseado em história da França, O Homem da Máscara de Ferro, um monte de coisa, que ele falava que o estupro da história
é permitido desde que gere um filho robusto. Então, quer dizer, ele mesmo achava que você só podia destruir a história oficial, assim, na ficção, se fosse por uma boa causa, né? Tá duro achar uma boa causa no que a gente tá assistindo. Se bem que eu confesso que eu gosto muito de Versailles, uma série que tem chamada Versailles. Você também já assisti. Eu acho muito, porque assim, eles pegaram o cerne. Ficou bem feito, né? Mas eles pegaram essa questão do cerne da sociedade de corte, é isso que é legal. Muito legal. E, assim, o espírito da própria corte do Luís XIV, que eles viviam ali naquele eterno conflito barroco entre aproveitar os prazeres da vida e de um lado você tinha preocupação com a questão religiosa, que era muito profunda. Sim. Então a gente vê o Luís XIV muito dividido entre isso daí, né? Ele quer levar a vida dele com as amantes, mas por outro lado, há uma questão religiosa que mais pro final da série começa a pegar bastante nele. Então, eles pegaram muito da corte do Luís XIV. Eu gosto muito de Versalhes. Assisti a primeira temporada de Reinado, para quem tá me perguntando, mas eu não consegui avançar para a segunda temporada, gente, me desculpem. Eu não gostei dessa série. Gostei um pouco da caracterização da Catarina de Médici, mas não curti muito, não. É porque o Reinado é uma coisa meio, tipo, gospigão, passado. É porque quando eu assisto alguma série, algum filme baseado em história, a primeira coisa que me chama a atenção é o figurino. Eu amo o figurino. E o figurino de Reinado parece de Barrados no Baile. Não é? É uma coisa muito... nada a ver. O que eu achei legal, porque assim, chamou a atenção das pessoas para a história da Mary Stuart, né? Muita gente passou a procurar Mary Stuart depois que assistiu Reinado. E saiu até no ano passado o filme Mary Queen of Scots, que é muito bom também, com a Margot Robbie, fazendo o papel da Elizabeth I. Gostei muito desse filme. Para quem me pergunta sobre Novo Mundo, que tô subindo aqui uns comentários. Que tem muita gente que está entrando agora no... Foco no Novo Mundo, foca no núcleo de comédia, que aí tá legal. Tem muita gente perguntando coisas que... Então, tem muita gente perguntando coisas que a gente já falou. Então, para quem está entrando agora e não viu que a gente já está conversando faz quase uma hora, esses vídeos vão estar de novo, que nem eu fiz com o vídeo da Cláudia, eu vou disponibilizar durante essa semana no meu canal no YouTube. Então, quem está perdendo aqui, quem já perdeu o que a gente já falou sobre Mary Stuart, falamos sobre um monte de gente, vai estar tudo lá no YouTube essa semana. Estão perguntando do Downton Abbey. O que você acha do Downton Abbey, Renato? Eu vou ter que confessar que eu não vi ainda. Não viu? Eu já vi. É assim, a parte histórica, ok. É óbvio que aquela família é ficcional. Eu gosto do Downton Abbey pelo mesmo motivo que eu gosto de Versailles. As duas séries, elas captam os seus respectivos momentos. Então, para quem quiser entender melhor o que é uma sociedade de corte, dá para tirar algumas lições legais em Versailles. Quem quiser ver como era a relação da aristocracia rural inglesa na virada do século XIX para o século XX, início do século XX, e as transformações ao longo das décadas, inclusive com partidos políticos, e como isso vai influenciando o dia a dia da aristocracia inglesa, a Downton Abbey também é muito interessante nesse sentido. Eu estou, na verdade, com um déficit muito grande de assistir séries. Porque depois de Game of Thrones... quarentena, você tá de quarentena. Eu fiquei, depois de Game of Thrones, eu fiquei tão decepcionado com série, que aí eu tenho medo de assistir de novo e me decepcionar mais. Mas é que nem se apaixonar, entendeu? Você tem que se jogar de cabeça e você já... Eu tinha uma rainha na história que era Ana Bolena, que eu amo de paixão, na ficção era Daenerys. E quando eu vi aquele final de Game of Thrones, eu morri com ela. Não, aquele final de Game of Thrones foi duro, pelo amor de Deus. Ninguém merece aquilo, foi triste, assim. E o pior é que o que vai ficar, né? Porque a menos que o R.R. Martin termine de escrever, né? Só que aí a gente vai ter uma série que não é a mesma coisa que o que foi passado na televisão. Eu acho que
eu não consigo imaginar nenhuma outra série que aconteceu isso. Tipo, acabou a primeira série na televisão do que. Livro. O livro não terminou, o livro ficou sem fim e você tem que saber o fim vendo a série. Como assim, né? Tipo, não faz o menor Eles sentido. adaptaram todo o material que tinha e depois tiveram que começar a inventar. E assim, quando de começaram série a assim, inventar, não ficou bom. de série a gente já falou do Downton Abbey, dá uma pincelada aí porque que os dois não gostaram de Game of Thrones. Versailles, tem aquela. A gente falou de Reinado, de Tudors. Reinado de Tudors, tem essa série que você comenta. Série não, o filme da Maria Antonieta da Coppola. Como é que é o nome? É Maria Antonieta mesmo. É Maria Antonieta. É. O que você acha do filme? Olha, gente, eu tenho que confessar que eu adoro a atuação da Kirsten Dunst como a Maria Antonieta. Fisicamente, ela tem o mesmo tipo de maxilar da Maria Antonieta e ela pega aquele espírito da Maria Antonieta também, né? Extrovertido. Maria Antonieta, ela queria se livrar de todo aquele mundo rígido de protocolo. Era como se fosse um passarinho na gaiola. E eu gostei nesse sentido. Tem alguns erros de imprecisão histórica, como é natural nesse tipo de filme. Eles acabam condensando personagens, condensando fatos. E Muita tem gente. aquela coisa que ela também faz que é perigoso, né? Para quem tá caindo de paraquedas, ela coloca cocaína, coloca a jogatina, né? Ela dá uma Agora sim, modernizada nos vídeos, nos tem um vícios, né? problema. Tem um problema nessa questão que a Maria Antonieta ela não era de bebida alcoólica. É que nem o Dom Pedro II, Dom Pedro I, todo mundo fala que ele é um Ela não bêbado, era de bebida depravado e não alcoólica, agora bebia. ela gostava muito da jogatina. Ela devia muito dinheiro para a mesa de jogo. Ela chega ao ponto de uma vez adiantar o relógio do quarto dela para o Luís XVI ir embora mais cedo, porque ele acordava muito cedo para caçar, e deixar ela jogando até o horário que ela bem entendesse. Ela fez isso uma vez. Acabou devendo muito dinheiro para jogo. Isso daí. Mas ela não era de bebida como o filme mostra. Ela não gostava. E Mas eu você lembra gosto do mais retrato da Maria Antonieta no filme. algum filme ou série para indicar pro pessoal, assim, que gosta de história? Você assistiu a Rainha Margot? Assisti, amo. Amo a Rainha Margot. Só que a Rainha Margot também é um filme que inventa muita coisa, né? É, é. Eles ali criam uma situação muito chata, né? Mostrando aquela relação de incesto da Margot com os irmãos dela. Se a gente for para as É quase os memórias, Borgias, né? é bem parecido. Se a gente for para as memórias da Margarida de Valois, ela escreveu quando estava banida da corte. Aí tem um momento que a Catarina de Médici não quer saber mais da filha. O rei Henrique III, irmão dela, também não quer saber mais da Margot, nem tampouco o Henrique de Bourbon, que se tornou Henrique IV, quer saber mais da Margot. Margot se torna uma persona não grata em qualquer lugar que ela vai. E ela então é banida da corte de Valois e no exílio ela escreve as memórias dela falando super mal da mãe, Que é a falando muito Catarina de mal Médici, também. para quem está completamente perdido. Ela fala muito mal da mãe, ela fala muito mal dos irmãos e ela diz que era abusada pelos irmãos dela nas memórias. Agora a gente tem que levar em consideração que foi algo que ela escreveu quando estava com muita raiva, quando ela estava banida ali da corte, do espaço onde ela cresceu a vida toda. A Margot não era fácil. E o filme do Patrice Chéreau, de 94, ele exagera muito nessa questão. Sim, Principalmente sim. no relacionamento de amor entre a Margot e o Lamole. É uma coisa que que eu percebi, eu tava tentando, que nem uma coisa besta, assim, que eu nunca tinha tido a ideia de recomendar o filme Independência ou Morte. É ótimo. Muito bom. Pois é, e aí eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que nunca tinham ouvido falar, e aí tem um monte de gente aí, mais de 100 pessoas que vieram falar comigo, que adoraram o filme, que não conheciam e tal. E aí eu tô tentando imaginar algumas coisas para alguns filmes para indicar. Tá tão difícil, mas tá tão difícil, porque entra tudo nessa questão dessas explorações que vão além da realidade, né? Essa ficção mais pesada, tipo os incestos da Margot, que não ocorreram,
Ou então a Carlota Joaquina. Me vieram perguntar, o que você acha da Carlota Joaquina da Carla Camurça? Pela cara do Renato. Tipo, não dá pra indicar como história. Não. Eu acho que a gente tem que pegar esse material, Paulo, e encarar como que ele é, de fato, entretenimento. Mas as Não pessoas não tomar. entendem isso. Isso que é o Não, ela problema. tem que entender que é uma forma de entretenimento, né? Assista como algo para passar o tempo. Se quiser saber de história mesmo, vá para o livro, vá para uma É. biografia, vá para um livro historiográfico. Só que aí entra uma coisa chamada preguiça mental. Me falaram isso daí. Eu tinha esquecido desse termo. Me falaram isso outro dia. Falaram que eu tenho muita paciência de ficar respondendo respondendo pelo Instagram, porque tem coisa que assim a pessoa não, ela quer já pronto, entendeu? Ela não, eu acho que está faltando isso nas pessoas, delas irem atrás, entendeu? Eu acho que tem um comodismo que não é só aqui, em Portugal também tem, em outros países também tem. Porque eu acho que a pessoa é bombardeada tanto com informação o tempo todo que ela tá na dela, entendeu? Então ela espera que tudo chegue para ela, né? Essa questão da pesquisa, ou mesmo dar um Google e ver o que pode ser. Pode estar uma coisa na Wikipédia, mas não, mas às vezes tem uma página tipo a do Renato, né, do Rainhas Trágicas, que você vai ter uma informação mais abalizada, assim como a dele tem várias outras, tem tem vários, sobretudo tem da A da Camila. Camila, o do Brasil, que é Tudors ótimo. Brasil, que é ótimo, tem várias coisas excelentes sobre os Tudors, quem gosta disso, então tem que se inteirar, tem que se mexer um pouco, né? Para Eu estou conhecer. gostando muito que a gente está vendo muito produtor de conteúdo agora na internet. Pessoas que estão produzindo, né, material interessante. Canais no YouTube, blogs, sites, né? Então, informação tem de qualidade em abundância. Agora, a pessoa precisa saber onde pesquisar. E no meu caso, por exemplo, como eu falei no início da nossa conversa, eu me interessei pela história da Ana Bolena depois que assisti o filme A Outra. Pois E é, quando eu comecei a ler, foi que eu percebi que a história do filme era toda errada. Eu vou deixar de gostar do filme? Não, eu ainda adoro o não, filme. Mas eu que sei nem, que que nem o que eu falei, censura. o que me levou a gostar da história da família imperial russa, saber quem morreu, quem não morreu, sumiu o corpo, porque isso eu estou falando de muitos anos atrás, eu tinha 15 anos, hoje eu estou com 48. Então, há muitos anos atrás, quando eu vi a primeira vez o filme, a Nassácia Princesa Esquecida, aquilo me deu o start de ir atrás. E eu estou falando ir atrás numa época que não tinha nem internet. Você tinha que procurar na minha época tinha a Barça e o Conhecer. Eu não tinha Barça em casa, que era muito cara. A gente tinha o Conhecer, que era uma enciclopédia. Então você vai, sabe, era tão. Eu acho que é por isso que a gente tá, assim, o pessoal mais velho tá mais acostumado, sabe, assim, a cavar mais fundo, porque a gente já tá mais treinado, mas hoje em dia a internet, putz, você entra no archive.org e você pega livro de 1600 digitalizado, que é uma coisa também na minha época impensável. Era difícil, tem muito arquivo digitalizado agora. As cartas da Leopoldina mesmo, né? As cartas da Maria Antonieta, os livros, Sim, né? Os você livros de entra memória da Maria Antonieta, tá você tudo muito entra disponível. no, como é que é o nome da, a Europeana, não sei se você já ouviu falar, é Não, um essa eu não conheço, site, não. que é tipo que nem tem aqui no Brasil a Biblioteca Nacional, eles fizeram, aqui no Brasil tem a Brasiliana, tem Isso. iconografia e a Brasiliana, acho que é um site chamado Brasiliana, que junta o Instituto Moreira Salles, junta a Biblioteca Nacional, junta várias coisas, e aí você consegue dar uma busca num site só que te joga para vários outros sites. Na Europa tem a Europeana, que aí interliga a Biblioteca da França com a Biblioteca de Portugal, com a Biblioteca Nacional de Maravilha. Portugal. Sabe assim, aí com a palavra você. E o mundo se abre, sabe assim, é uma coisa assim absurda. E isso está tudo à disposição da gente hoje em dia. Tá muito mais fácil. E,
Mas as pessoas, eu não sei se também falta essa informação, entendeu? Tipo, aonde procurar, né? Aonde ter. Às vezes é o que você falou mesmo, do comodismo, das pessoas esperarem tudo pronto, esperarem que tudo chegue a elas, né? Nem todos têm essa vontade de ir mais além do que o filme está mostrando, do que a série está Ou a mostrando, série, né? pegam aquele discurso ali como representativo da verdade, e aí vão para as páginas no Facebook para falar daquelas coisas ali que Olha, para o falar que Renato, a assim, Leopoldina amava o Bonifácio, etc. o Renato, ele parece uma pessoa calma, mas ele é calmo. Mas eu vi uma vez ele nervoso por causa da novela Novo Mundo. Teve alguma E foi um babado por causa da Domitila, não lembra? Por causa disso. lembro, que foram te atormentar. Você fez uma matéria, né? No. Eu estava defendendo uma meretriz. Foi uma coisa assim Ah, muito é! séria. Foi. Que ela era culpada pela morte da Leopoldina e todo esse blá 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 que a gente tá acostumado a ouvir. Vamos abrir para pergunta, ver o que o povo que aguentou a gente até agora. Que parece que tem uma aqui sobre a Imperatriz Josefina. Nossa, esse eu não achei aqui. Vocês querem fazer pergunta ou já tá bom? Não, imagina, agora que eles vão começar a fazer pergunta. Aleluia, ó. A Cici, o que vocês querem saber sobre a Cici? A Cici. Eu tive lá em Viena, eu e a Cláudia, a gente foi fazer o tal do tour pelos apartamentos imperiais. É surreal. Eles tratam a Cici como se fosse a Disneylândia, sabe? Tem uma parte da Hofburg que é só a Cici. É insuportável. É a Cici o tempo todo. Tem ela até pequenininha. Eles colocaram uma boneca que ela no alto, assim, pendurada num balanço de madeira. Sabe, é surreal e atulhado, você não consegue andar, tem tanto vestido dela, é um culto absurdo a personalidade dela. Eu vi algumas fotos, né? Tem chocolate da Cici. Sim, tem Tudo isso. chocolate, tem. Mas é engraçado que a minha mãe, eu liguei para ela lá de Viena, e aí ela na hora. Ah, ó, aí, quem gosta da Cici, lembrei de uma coisa, porque minha mãe, por causa da minha mãe agora. Minha mãe falou, ai, você foi na Cici? Eu falei, fui, você conhece da onde? Ah, por causa dos filmes. Porque tem uma série de filmes da Romy Schneider. É isso, perfeito. A caracterização da Cici naquela série tá maravilhosa. É bem antigo, é da década de 50, 60, esses filmes, está tudo de graça no. Vocês conseguem assistir isso daí tudo no YouTube. Depois, quando eu voltei pro Brasil, eu fui rever assim, passava na sessão da tarde. Não, a Cici foi uma mulher que teve uma vida muito difícil também, né? Como é que é? Ela não se adaptou. A Cici, ela teve uma vida muito difícil também. Ela foi uma princesa que ela não se adaptou à realidade da corte divina. Olha, isso aí eu tenho uma teoria. O problema desse povo que começou a casar por amor em determinado momento só fez bobagem. O Francisco José foi casar com amor ele tinha que o Nicolau II e a Alexandra. Dois songo-mongo, né? Precisava do quê? Se você está dirigindo império, você precisa contratar um CEO, entendeu? Você não tem que. O negócio não deu certo para esse povo que foi casar por amor e tal. Só se ferraram. O Francisco José, no final, a Cici arrumava amante para ele. Tipo, ele já não tinha mais nada, entendeu? Ela deu tudo errado na vida dos dois. Ela virou uma bulímica. Muitos problemas também, né? Depressiva, ela desenvolveu bulimia. Ela era neurótica com a cintura dela, era uma coisa assim. Eu li que ela caminhava, acho que era 2 horas por dia. Natação. Para manter a silhueta. Teve aquele desfecho terrível, né? Trágico, uma vida trágica. Ela foi eu assassinada. Acho que a Cici é a rainha trágica por excelência. Ela porque ela perde a filha, a menina morre, o herdeiro do trono se mata com 24 anos, se mata ou foi morto, também é uma coisa até hoje que ainda é discutível.
E ele acaba sozinho, né? Ela morre assassinada por conta de um anarquista, né? O cara cata ela enfia uma faca nela, um estilete nela na Suíça, né? Ali do peito dela, ela acaba morrendo. E o Francisco José morre em 1916, em Schönbrunn, em Viena, assim, um pouco antes de acabar a Primeira Guerra Mundial. A Cici, ela tem uma vida muito triste mesmo. Eu nunca fiz nenhuma publicação sobre a Cici no blog, apesar de que tem muita gente que me pede. Tá aí um assunto, até um tema bem legal para trabalhar. Eu estava observando, eu tenho muito texto, Paulo, que eu comecei a escrever e não terminei. Eu tinha um para publicar sobre o relacionamento da Maria Antonieta com a Madame de Barry, que era amante do Luís XV. A Maria Antonieta odiava a Madame de Barry. Ah, sim. Inclusive foi um problema diplomático isso daí, porque a Maria Antonieta ela se recusava a falar com a Madame de Barry de qualquer jeito. E a Maria Teresa, imperatriz lá da Áustria, ficava enlouquecida porque para Maria Antonieta desprezar a favorita do rei era a mesma coisa de que criticar publicamente o comportamento do rei. E aí teve uma festa em Versalhes, e aí Maria Antonieta ela finalmente se rende aos pedidos da mãe e chega a comentar assim com a Madame de Barry, não diretamente para ela, de que Versalhes tinha muita gente. Há muita gente em Versalhes hoje. Essa cena aparece no filme da Sofia Coppola. Ah, tá. Então, o pessoal está perguntando aqui da Cici. Resumidamente, ela era filha de... Era uma irmã. Era uma tia isso eu sei. Era uma tia da Imperatriz Amélia. Então, da Casa Real da Baviera. E aí ela tem um casamento péssimo, essa filha aí da Baviera, essa princesa da Baviera. E aí uma das irmãs tenta ajudar ela, colocando uma das filhas dela para ser a futura imperatriz da Áustria, né, casada com Francisco José. Só que a que era para ser a princesa é trocada pela Cici. Era para ser a irmã dela, para casar com o príncipe herdeiro da Áustria, e eles acabam se apaixonando, o Francisco José e a Cici acabam se casando. A revelia, assim, apesar da Sofia, que era a mãe dele, detestar a Cici, porque achava que ela não tinha status pro trono, né, para ser imperatriz da Áustria. E aí a vida da mulher é uma desgraça do começo ao fim, é um horror, enfim. Mas aí dá uma olhada no... Você vai fazer, né? Então, ó, vamos cobrar lá o Renato dele fazer um artigo lá uma matéria sobre o... Cadê? Bisneto? O bisneto da Cici está com Covid-19. Nossa. Renato, a rainha Maria Antonieta possui muitos amantes. Ó, depois eu que falo de amante, hein? Da outra vez quase me mataram porque eu sugeri que a Maria II tivesse amante. Eu não abri minha boca pra falar de amante aqui, ó. Tô perguntando assim, Andrade Celestrino. Se Maria Antonieta teve amante, olha só, gente. Acredita-se que ela foi amante do conde sueco, conde Axel Fersen. Né? Mas, assim, a correspondência da Maria Antonieta e do conde Fersen induz a crer que eles tiveram algo além de uma amizade. Não explicitamente um relacionamento sexual. Né? E assim, eu imagino que Versalhes ele era um universo onde todas as pessoas sabiam da vida de todo mundo. Todo mundo sabia quem entrava e quem saía do quarto da Maria Antonieta. Então, para ela ter mantido um relacionamento assim sexual com o conde Fersen, deve ter sido algo muito complicado. Apesar de que tem uma autora chamada Evelyn Farr, ela publicou em 2016 uma compilação das cartas da Maria Antonieta para o conde Fersen, que foi mantida pela família do conde por muito tempo. E o título do livro é I Love You Madly, Eu Te Amo Loucamente. Era assim que ela escrevia para o conde Fersen. E aí ela pega alguns indícios na correspondência da Maria Antonieta com o conde Fersen para dizer que eles tinham sim, um relacionamento sexual,
e que o Conde Fersen possivelmente era o pai do Luiz Carlos, que era o segundo filho da Maria Antonieta com Luís XVI, né? Me cheirou muito a teoria da conspiração. Hum. Mas, assim, se você me perguntarem se a Maria Antonieta pode ter sido amante do Conde Fersen, eu não duvido. Eu acho que pode ter sido possível, sim, em algum momento, a relação deles de amizade, de amor platônico, ter ido para um âmbito sexual. Mas não foi algo que durou. Foi uma coisa, assim, momentânea. O Elias Lima está corrigindo aqui que a Cícera prima, eu acho que eu devo ter falado alguma bobagem, que a Cícera prima da Amélia. A Mus Lopes, ela quer saber, eu acho que baseado na série da Reinado lá, se a irmã, se é verdade que se existiu uma irmã da Ana Bolena. Tem a Maria Bolena. Foi amante do Henrique VIII, inclusive. Tá, ok. A Maria Bolena, ela era possivelmente irmã mais velha da Ana, porque ninguém sabe direito, pessoal, a idade o ano do nascimento da Ana Bolena nem dos irmãos dela. Tem alguns autores que fixam entre 1501 ou 1507. É mais possível que ela tenha nascido em 1501, porque em 1513 Ana Bolena estava servindo na corte de Margarida da Áustria, nos Países Baixos. E a idade mínima para ser uma dama da corte de Margarida da Áustria era 12 anos. Então, certamente Ana Bolena nasceu em 1501 e a Maria, por ter se casado primeiro do que a Ana, ela era mais velha ali dos irmãos. E a Maria, ela foi amante do Henrique VIII, antes da Ana Bolena ter sido, e foi assim, descartada muito rápido por ele. Tá. Aqui a Yasmin Figueiredo está perguntando se a Domitila era dama da corte da Leopoldina. Era, e como isso aconteceu? Por um decreto em 4 de abril de 1824. Em 1824 ela se torna dama camarista da Imperatriz Leopoldina por um decreto lavrado nessa data. Por que eu sei que essa data? Porque os decretos eram dados, esse tipo de decreto, nomeação e condecorações e título de nobreza eram dados nos aniversários da família real, da família imperial brasileira, que eram os chamados dias de grande gala. E 4 de abril era o aniversário da a futura Maria II de Portugal, a Maria da Glória. A Cici não deixava se fotografar. Ela não gostava. Porque ela estava envelhecendo, né? Ela para, né? Ela De não querer gostava, né? Então, assim, ela acho que ela tirava uma fotografia ou duas, e essas fotografias serviam de base para pintar os retratos dela. Mas ela não gostava de se deixar ser fotografada mesmo, não. Ela tinha um complexo muito grande com a aparência dela. Estão perguntando aqui a Fabíola se um dos filhos da Cici foi enforcado no México. Não. Foi o cunhado da Cici, que era o irmão do Francisco José, que era o Maximiliano da Áustria, que foi imperador do México e ele foi fuzilado no México. Vamos ver aqui agora uma pro... Simone Vale. Sobre a Catarina II, quem foi que a influenciou mais? Você sabe alguma coisa sobre Catarina II? Sobre a Catarina Grande? A Catarina Grande. Não, a Catarina Grande da Rússia, ela era muito influenciada pela czarina Elizabeth. Eu acho que a grande referência de governante que a Catarina II teve foi a czarina Elizabeth, ou Isabel, como pode ser traduzido aqui para o português. Ela, inclusive, fala nas memórias dela que ela escreveu do impacto que a aparência da imperatriz da Rússia tinha sobre ela, né? E no plano político, assim, intelectual, você tinha os filósofos iluministas com quem a Catarina sempre se correspondia. Tipo Rousseau, né, e outros. E também tinha o príncipe Potemkin, né, o Potionkin ou Potekin, que teria casado morganaticamente com ela e tal, e foi um grande braço direito dela pela vida toda. A degradação genética dos Habsburgo, não, isso aqui... Ludovica, a Cláudia Witt mandou. Eu tô vendo coisa muito atrasada aqui, vamos ver mais pra frente, o que tem mais pra frente. Fala da Maria Louca.
que Ah, você sabe? gente. Hã? Eu acho que a primeira coisa é você tirar o louca do nome. Vamos chamar ela pelo título, gente. Maria I de Portugal, primeira A mulher, piedosa. rainha reinante de Portugal. A Ana Bolena cometeu incesto mesmo? Esse povo Não, aí, olha, também depois sou eu que só penso bobagem. não, gente. Ana Não. Bolena ela não cometeu incesto. Era uma acusação que ninguém acreditou. Inclusive o irmão da Ana Bolena que foi julgado, ele estava para ser inocentado disso daí. O problema foi que ele leu em voz alta uma suposta declaração da Ana dizendo que o Henrique VIII não tinha virilidade suficiente para produzir um filho homem. E ele leu isso em voz alta para toda a plateia do julgamento, para os membros que estavam ali presentes do júri, e aquilo ali foi o que acabou condenando ele à morte também. Mas É quem que nem mandar uma cometeu. mensagem no Twitter, né? Tipo, ele retweetou só que pro grupo, né? Não pro particular, né? Eu não estou mais conseguindo ver as mensagens aqui, parece que É, tá... parou. E não está Não, aqui subindo ainda tá para cima. cheio aqui. Estão perguntando se você pode falar da vida da Ana Bolena. A gente falou um pouquinho da vida da Ana Bolena no início É, da ele não live, vai e falar de aí novo. depois vocês podem voltar e dar uma olhada. Eu falo, É, foi a primeira vai rainha que a ficar gente conversou. disponível. Então, Maria I, então Maria Louca. Maria Louca não é Maria Louca, começa por aí, Maria I. E aí, ó, Maria Piedosa, que eu falei de Portugal. Sim. É, o Renato está certo. Um livro ótimo sobre Catarina da Rússia, Retrato de uma Mulher. Você conhece esse? É do Macy? É o dele, o Ah, livro dele. Eu acho uma ótima biografia. Na verdade, eu gosto muito dos livros do Robert Kiyosaki. O que eu não gosto muito do livro da Catarina, acho que eu conversei com você sobre isso uma vez, é porque ele sim, pega a as gente. memórias da Catarina e ele toma muito ao pé da letra aquilo ali. Ele acredita, a Catarina Grande, ela escreveu umas memórias dela. Então, assim, quando você está escrevendo a respeito de você, você já está editando, né? Até o Isso. discurso já é pró você, né? Você está Você defendendo ficcionaliza suas próprias o, memórias. o que você fez. Então, e ele pega aquilo e usa como base para o livro inteiro. Então, ele não contesta, ele não tenta olhar os outros lados a respeito. Ah, que ela disse isso, mas será que é verdade? Ele não faz É, isso, ele pega. ele pega as memórias da Catarina para tomar como prova de que o Paulo III não era filho do Pedro. O Paulo I não era filho do Pedro III. Né? Porque a Catarina ela diz nas memórias que o filho dela não era do czar. Quer dizer, ela mesmo depois encontra ela. Aí fica difícil defender, né? E aí estão falando da rainha. O povo tá muito curioso. Você tem alguma coisa que você possa falar da Maria I? Da Maria Sim, dá I. Olha assim, pessoal. A Maria I, eu acredito que das personagens da coroa portuguesa, ela talvez seja mais mal compreendida, né? Talvez por ter sido a primeira mulher que governou Portugal em seu próprio nome. Apesar de não ter sido a primeira mulher que governou Portugal. No século XVI a gente tem Dona Catarina da Áustria, que era filha da Joana com o Filipe Belo, de Habsburgo. Mas a Maria I ela foi de fato a primeira mulher que herdou o título em seu próprio nome. Então, quando ela ascendeu ao trono, você tinha mesmo aquela desconfiança, né, de que será que aquela princesa ela era capaz de governar? E a Maria I ela era contra o Marquês de Pombal. Ela rapidamente aceita o pedido de demissão do Marquês de Pombal, tenta reverter algumas medidas que ele havia tomado para tirar o poder da nobreza portuguesa e investe ali em cultura. A Maria I de Portugal, ela tinha também uma certa conversação com a Catarina II da Rússia e também com ali nos primeiros anos de reinado dela, até com a Maria Teresa da Áustria, e o que eu acho muito interessante, né, se explorar o relacionamento da Maria I de Portugal com outras rainhas reinantes de seu tempo. É uma coisa que podia ser mais explorada na biografia dela. E, gente, as perdas pelas quais Dona Maria passou na vida, o marido, o príncipe herdeiro, a Revolução Francesa, aquilo ali acabou mexendo muito com o psicológico dela. E para completar, a medicina não estava muito evoluída, Dona Maria ela foi submetida a tratamentos horríveis,
E que, assim, que na minha opinião, contribuíram mais para o agravamento do quadro de desequilíbrio dela e ela está afastada da coroa. Mas eu acho que a gente tem que tirar um pouco desses rótulos, como por exemplo, Dona Maria Louca, Carlota Joaquina Rainha Devassa. Quando você rotula uma personagem, você está limitando ela àquele rótulo. Ela é muito mais do que isso. Então vamos descobrir um lado da Maria I de Portugal como patrocinadora, né, de estudiosos. Vamos descobrir o lado político da Maria I de Portugal e não só taxar ela de louca. Ela foi muito mais do que isso, como Porque pessoa. assim, ela reinou muito tempo antes dela ter problema mental, né? Antes dela, problema mental não, enfim, Ela, eu acredito que ela tem uma depressão muito é, grave e que despencou para uma para essa questão alucinatória dela, né? Então, e assim, mexeu muito com a questão religiosa. É bem complicado taxar ela apenas de louca, como o Renato disse. Agora tem uma pergunta aqui que eu até suspendi aqui, porque achei interessante. O Henrique Waldorf, o Waldorf, qual opinião de vocês sobre quando tentam mostrar as figuras femininas históricas como à frente do seu tempo? O ah, que você acha, Renato? olha assim, gente, eu não acredito que esteja ninguém à frente de seu tempo. A gente tem que tomar cuidado quando fala isso em história, porque se eu tenho determinada soberana, ou então uma figura feminina de liderança que teve destaque, foi porque a sociedade da época forneceu brechas para que aquela determinada pessoa, aquele sujeito, aquele indivíduo, ele tivesse aquele protagonismo naquele momento. Né? Por exemplo, se eu fosse estudar o protagonismo da mulher, eu poderia simplesmente voltar para a questão da Revolução Francesa, que é quando os movimentos femininos eles ganham muito destaque, e até tem a Olympe de Gouget, que escreve a Declaração Universal dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e dedica imprudentemente até a Maria Antonieta a declaração dela. A Olympe de Gouget acaba sendo até decapitada, mas eu tomo esses exemplos para mostrar que não havia ninguém à frente de seu tempo. Por exemplo, se costuma dizer que mulher em política durante o regime absolutista era uma coisa à frente de seu tempo também, como algumas pessoas costumam dizer. Mas a gente tem no século XVI, a partir da Rainha Isabel de Castela, uma quantidade muito grande de mulheres governando países. A gente tem na Escócia Mary Stuart, a gente tem na Inglaterra Elizabeth I, Maria I, a gente tem na França Catarina de Médici, os filhos dela reinavam, mas quem governava de fato era ela, era a rainha mãe. A gente tem nos domínios Habsburgo uma quantidade muito grande de arquiduquesas regentes também. Então, o século XVI ele observa uma quantidade muito grande de mulheres em posição de liderança. E E aí eu até não gosto antes, se muito. você É, pegar a, a, a a mãe Leonor de do. Aquitânia, por A Leonor de exemplo. Aquitânia. Mas aí Né? que tá, a gente tá falando de elite, né? A gente tá sempre falando em pessoas que acabam, de alguma forma, herdando o poder, Socialmente são né? mais privilégios, né? É. Bom, mas a gente também tá falando de rainha, né? A gente tá falando da sociedade em geral. Mas eu também, eu sou meio contra essa coisa de à frente do seu tempo. À frente do seu tempo, para mim, só funciona em ficção científica. Né? Tipo aquelas coisas de viagem do. Rainha Ginga da África tem mais Sim. de 50 concubinados. Ok, ó, então, o povo Ela tá tinha hoje mesmo. A atacado. rainha de Angola, ela tinha vários amantes. Inclusive, é uma coisa que a gente tem que estudar mesmo, que a Rainha Giga de Angola, ela resistiu à colonização portuguesa por quase 40 anos. Né? É. Então, ela foi uma resistência muito grande ali. Sim, eu acho que falta. Falta não, né? Eu acho que já deve ter esses estudos. Mas eu acho que falta popularizar esses estudos a É, respeito dessas. Porque assim, o povo tem essa coisa do escravo, né? Primeiro que não é escravo, é escravizado. Né? Eles foram capturados, eles eram livres e foram trazidos para cá como escravos. Só que eles tinham toda uma história, uma cultura e uma religião, né? E isso. isso eles são totalmente descaracterizados de alguma forma, né? Vamos lá.
Chica da Silva. Eu tenho um vídeo sobre a Chica da Silva lá no meu canal. Você quer falar alguma coisa sobre ela? Eu adoro a Chica da Silva. É? Eu acho ela uma personagem fantástica aqui da nossa história. Eu tenho ela no Mulheres do Brasil. Eu achei ela muito interessante, mas também essa coisa que acaba sendo que nem a Rainha Louca, a Rainha Devassa, ela Isso. também Muito ela vira o Leopoldina como protótipo da Imperatriz, mulata do né? Sargentelli, né? A Chica da Silva, né? É só a mulata sexualizada, Isso. basicamente, mas não é isso. Ela é. E aí a Chica da Silva ali em Diamantina, gente, ela teve obras importantíssimas, né? Então ela foi uma figura muito importante ali naquela região. E não, gente, é para fazer pergunta, não para ficar fazendo número, tipo, fala de tal, fala de tal, fala de tal. A gente tá falando faz quase 2 horas aqui, esse monte de gente. Essa questão dos rótulos aplica também à Rainha Catarina de Médici, na França, que Sim, ficou conhecida pelo massacre de São Bartolomeu. é porque ela não teve. Ela não ordenou o massacre daquela quantidade imensa de pessoas. O que, aliás, a questão de São Bartolomeu, de quem teria mandado matar todos aqueles protestantes, ainda é algo um pouco complicado. Gente, vocês têm que entender também que a França estava sofrendo uma disputa entre duas famílias. De um lado você tinha os Guise, católico, e os Chantillon, protestante. Então essas duas famílias elas estavam ali insuflando as guerras religiosas, porque uma estava lutando contra a outra. E a família real ela estava ali no meio da balança, ora pendendo para o lado de um, ora pendendo para o lado de outro. A Catarina de Médici, ela tinha muito ressentimento da influência que alguns líderes protestantes estavam tendo sobre o rei Carlos IX. E teria, e isso eu vou dizer para vocês com muitas ressalvas, ordenado a execução de alguns líderes protestantes. Mas o Duque de Guise acabou levando aquela questão a uma situação mais extrema. Matem todos, teria dito o rei Carlos IX. E aí ele mandou que os soldados da coroa saíssem matando todo mundo. Resolve o problema rapidinho. É, Tinha umas perguntas, tem umas perguntas aqui que eu estou até evitando assim. Vocês acham pouco explorado a imagem. Uai, não, falta aqui. Voltei. Vocês acham pouco explorado? Eu perdi quem fez a pergunta, mas a pergunta é legal. Se a imagem da Teresa Cristina é pouco explorada no Brasil. olha, gente, em relação à Dona Leopoldina, ou em relação até à Dona Amélia, que foi imperatriz do Brasil por 1 ano e meio, eu acho que pouca gente conhece a Teresa Cristina. E, no entanto, foi a mulher que permaneceu como imperatriz consorte do Brasil por muito mais tempo, né? 4 décadas. Ela foi imperatriz consorte daqui. E ela recebe um rótulo também muito, muito, muito forte, a imperatriz silenciosa. Na verdade, ela é silenciada. Ela tem uma Uhum. história maravilhosa para contar, né? Dona Teresa Cristina, ela era a nossa imperatriz arqueóloga, culta. O problema é assim, o problema é que tem vários problemas aí nessa história. Quando eu estava pesquisando sobre o Dom Pedro I, eu fui um dos primeiros caras a tentar me aventurar nos livros da Mordomia do Paço, que estão na. A Mordomia do Paço seria hoje como, mais ou menos, a grosso modo, o Ministério da Casa Civil da Presidência da República. Então lá você tem os livros do que entrou, que saiu, que foi comprado, enfim, tudo relativo diretamente aos imperadores, à casa imperial em si, também as princesas, etc. Num determinado livro, que não era o que eu estava pesquisando em 2013, 2014, veio um lote de livros que era do Segundo Reinado, eu estava pensando primeiro. Mesmo assim eu dei uma olhada lá para ver se tinha alguma coisa que podia me interessar. E num deles eu vi a questão do... Eu nem anotei isso direito. Era a questão da herança dela. Quando o pai dela morre, o pai da Teresa Cristina morre, o quanto ela herdou de dinheiro e o que ela fez com esse dinheiro. Então,
basicamente ela investiu lá na Europa em escavação arqueológica em Pompeu e Herculano. Tirando isso, eu também consegui o diário dela. O diário dela está todo italiano e ele vai mudando com o tempo. É o diário que aquele pesquisador italiano Ela usou. mistura italiano com português. Teve um pesquisador italiano que também teve com esse diário na mão e tal, e ele fez um livrinho que foi publicado na Itália e aqui no Brasil. Eu confesso que ele tirou leite de pedra, porque ela não fala, ela não, assim, é muito pouco que ela fala, ela quase não se exprime no diário dela, ela não usa o diário como confessionário, ela usa como um relato, assim, o imperador está doente, comemos tal hora, fui tomar banho tal hora, sabe assim, não, não sai disso, você tem vontade de matar a criatura. É interessante, às vezes, assim, cruzar o diário dela com o diário dele para ver as datas e tal. E ela mesmo se perdia nas datas, ela pegava, anotava, depois passar limpo. E aí, quando ela passava limpo, ela errava a data. Então, assim, eu espero que algum momento surja alguma pesquisa mais robusta dentro da documentação. Porque, tirando isso, é meio chovendo molhado, sabe? A gente sabe que ela estava metida em arqueologia, mas não sabe muito bem até o que ponto, o que era, até onde ia. Será que ela se correspondia com outros arqueólogos? Será que eu sei que ela trocava cartas com o irmão dela e tinha troca de material, né? Entre o que achava-se lá e ela tinha interesse e vinha para cá e mandava-se artefatos indígenas para o irmão dela na Itália. A Leopoldina fazia um parecido também aqui, não era? Ela mandava para a família também algumas peças daqui do Brasil. E aí, que mais aqui? Melhor live, valeu, obrigado, hein? Vocês estão valentes hoje. E o Francisco, filho da Catarina, como ele morreu? Ele morreu com uma lança no olho, né? Ele estava numa... Aí foi o marido da Catarina. O Henrique II estava numa justa, ele foi uma lança no olho. O Francis, gente, ele tinha uma saúde muito debilitada. Né? Aliás, todos os filhos da Catarina de Médici e do Henrique II, exceto a Margot, que tinha uma saúde perfeita, era muito robusta, eles tinham uma saúde bem, bem debilitadazinha. E o Francisco, ele morreu muito jovem, se eu não me engano, de uma complicação aqui ou foi no cérebro ou foi de tuberculose. Foi uma das duas a causa exata da doença dele, eu não estou lembrando, mas ele sangrava pelo ouvido. Então, pouco antes dele morrer, ele passou por um processo muito difícil, né? E morreu muito jovenzinho, possivelmente não consumou o casamento dele com a Mary Stuart. Dizem que não conferiu. E aí ela volta para a Áustria, né? Volta para a Áustria. Estou perguntando a Leopoldina, que eu tô com a Leopoldina na cabeça. Volta para a Escócia, né? A Leopoldina era descendente da Mary. Sim, a Alexandra também. E da Catarina de Médici também. Eu cheguei a fazer a árvore genealógica delas ali. Estão perguntando... a Cláudia, duquesa de Lorena. Leopoldina descende dela. Estão perguntando uma tal de Olímpio de... Olímpio de Gougy, revolucionária. Você conhece isso? Não, ele está falando aqui Olímpia de Epiro. Nunca ouvi falar. Não conheço. Esse é da Rainha Olímpia, a mãe do Alexandre. É essa a Rainha Olímpia? Acho que não sei, eu não conheço. O Francisco Ferdinando, que foi assassinado, era filho da Cici? Não, ele era sobrinho. O que foi assassinado, o que se matou foi Rodolfo, que era o filho da Cici com o Francisco José, da Áustria. O seriado Isabel de Castela é real? Você assistiu ele? Gente, vocês vão me enforcar, mas eu não assisti Isabel até hoje. Então, eu comecei a assistir e eu parei. Eu não gostei muito, não. Mas dizem que é legal. Vai cair de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar e aí a gente encerra, tá? E a gente faz uma série de perguntas, para de viajar e faz só as perguntas, tá bom? Até daqui a pouco.
A Condessa de Barral foi amante? Sim. Nato aqui. Então vamos se organizar aqui, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, a gente vai responder algumas perguntas aí, focado em rainhas, tá legal? Estão perguntando Barral, estão perguntando de. Então, assim, perguntas sobre rainhas. Alguém tem alguma pergunta? Já perguntaram sobre família. A Cláudia Witt tem uma pergunta sobre rainha. Renata é incrível, conheci o blog e não o autor. Então agora vocês estão conhecendo o autor. Um beijo para Juazeiro do Norte. Perguntas. Ninguém fazer pergunta, é isso mesmo? Tá certo? Perguntaram aqui se Elizabeth I teve amante. Nossa, Passou assim, essa pergunta para você? é a Pedro Silva, né? Como foi Gente, a vida da Elizabeth I? Se ela teve amante? Todo mundo está interessado em amante. Pois sou o eu que. segredo de Alcomas, né? Olha só, gente, Elizabeth I, depois que Ana Bolena morreu, ela teve uma vida muito difícil. Ela perdeu o status dela de princesa, ficou conhecida como Lady Elizabeth, apesar de que o Henrique VIII lhe dava muita assistência a ela. Mas no reinado da Maria, surgiram algumas revoltas contra a coroa em benefício da Elizabeth. A Elizabeth chegou, inclusive, a ser presa na Torre de Londres. Então ela teve um aprendizado muito difícil, né? Ela teve ali por um fio de ser executada também. E quando ela se tornou rainha em 1558, ela teve os favoritos dela. O Conde de Leicester foi talvez o que ela mais cobriu de favores. E as pessoas da época, os embaixadores, principalmente eram os embaixadores da Espanha, que não gostavam muito da Elizabeth, os embaixadores ali até da França, diziam que a Elizabeth I ela era amante do Conde de Leicester, né? Mas a prova mesmo, factual, ninguém tem. Não é o todo que a Elizabeth ela ficou conhecida como a Rainha Virgem. É o Ok. mesmo caso ali um pouco da Maria Antonieta, né? Ela pode ter sido amante do Conde, talvez. Mas assim, a Elizabeth ela fazia exames constantemente com médicos para provar que ela ainda era capaz de ter filhos. Ela usa isso daí como moeda de troca para conseguir alianças diplomáticas com vários países, principalmente com a França, com o Sacro Império. Ela ia ali enganando as pessoas, dizendo que se casaria e tal, e aí o médico avaliava a rainha para saber se ela ainda era capaz de ter filhos. Eu imagino que esse médico devia então saber muito segredo da Elizabeth, né? Não é à toa que quando ela morreu, ela proibiu que seu corpo fosse examinado, não fizeram autópsia do corpo da Elizabeth, então ela levou o segredo da virgindade dela para o túmulo. O Hélio aqui está perguntando se a Leopoldina morreu de depressão. Ele não baixou o meu livro aí, que estava de graça até hoje às 10 horas da manhã, o e-book. Então, o que eu acho, pelo que eu pesquisei, a depressão era uma constante na vida dos Habsburgos. O pai dela tinha depressão, ela tinha depressão, mas a causa mortes mesmo dela provavelmente foi febre tifoide. Rainha Vitória, você conhece a. Rainha Vitória. Oi? Eu amo a Rainha Vitória. Ótimo, então você já está convidado para voltar aqui. A gente faz uma live só sobre a Rainha Vitória, porque tem muita coisa da Rainha Vitória, que nem o Dom Pedro II, não dá para esgotar o assunto numa frase, né? Tipo, fale sobre a vida da Rainha Vitória. Pô. Eu posso falar assim rápido que ela é muito mais do que o vestido branco de casamento, gente. Pois a vida da Rainha Vitória não se resume ao vestido branco de casamento. É verdade. Bom, nossa, tem um monte de gente querendo saber o que aconteceu com o filho da Mary Stuart. A Thalita O filho da Mary Stuart se tornou rei da Escócia e quando Elizabeth I morreu, ele se tornou rei da Inglaterra também. Porque era o parente mais próximo dela. Inclusive, Elizabeth I era a madrinha do rei Jaime. Da Escócia. Isso. Vale falar sobre a Ana Jansen. Sobre a Ana Jansen, Rafa, no meu canal do YouTube tem um vídeo só sobre ela. Dá uma olhada lá. Porque tem gente que diz Maria I. Primeiro, eu nunca vi ninguém falar Maria I. Você já ouviu falar Maria I, Renato?
Às vezes eu costumo usar, né? Como eu falo, por exemplo, Elizabeth I, Maria I da Inglaterra. Ok. A Elizabeth tem descendente comum com Maomé? A Elizabeth II, Eu acho que é. há alguns anos atrás, eu vi, por exemplo, que eles tinham feito uma pesquisa genealógica ali nos califatos que existiam na Espanha e conseguiram ali estabelecer alguma ligação entre a Rainha Elizabeth II e os descendentes de Maomé, gente. Mas a relação direito, ou se essa informação procede, eu não posso confirmar. Tem uma pessoa aqui que eu simplesmente não consigo falar o nome porque só tem consoante. Vocês acham que Maria Antonieta acabou recebendo o ódio antes destinado às amantes dos reis franceses? Olha, gente, isso com certeza, eu já porque assim, Luís XVI ele não teve amante. Ele nunca tomou amante, todas as vezes que se tentaram colocar uma mulher bonita, Ah, ele não quis. Então, as amantes reais, pessoal, elas acabavam servindo como escudo para as rainhas, de certa forma, também. Vamos odiar. tipo, ai, tadinha da rainha, que nem a Gente, Leopoldina com a... Ah, tá. Entendi a como pergunta. o Luís XVI não teve amante, então sobrou quem? A rainha da França, que se vestia como as grandes cortesãs, Madame de Pompadour, Madame de Barry, né? Maria Antonieta ela era muito criticada pela própria nobreza porque ela se vestia daquele jeito. Até mesmo quando ela começou a adotar um estilo de se vestir mais simples, ali com roupas de musselina, ela era criticada por isso. Ou ela era criticada por ser muito extravagante, ou então por se vestir de forma simples demais para uma soberana. Ou seja, nunca contenta ninguém, né? Não. Você sabe alguma coisa, o Rubens Nobre, você sabe alguma coisa sobre a Imperatriz Teodora do Império Bizantino? Sempre tenho dificuldade de ver coisas desse período. Não. Olha, eu sei que ela teve ali um papel político muito importante, Foi ali ela que com o levou o Justiniano, cristianismo, não? mas eu nunca estudei muito sobre a vida dela, não. Da Imperatriz Teodora, eu nunca estudei muito sobre ela. Estão perguntando se é verdade que existe um quarto de prazeres da Catarina II. Meu Deus do céu. Eu não sei. Fale, Nese Castro. Nese Castro também tem um vídeo que tá errado, inclusive eu tenho que fazer aquele vídeo. Paulo, coloca novamente. Ah, tá, claro, aham. Tá. O pessoal acha que eu vivo de brisa, assim. Cadê? Por ser enfermeiro, eu gostaria de saber se além dos médicos tinha enfermeira na corte. Em Renato? qual corte? Pois é. Em qual período, né? Porque essa questão de mulher É, vai começar Vocês estão quando? damas, Aqui né, que é ajudam a Ana rainha, que Neri. acabavam fazendo ali um serviço de enfermeira também. Por exemplo, quando a rainha ela estava nas últimas semanas para ter um filho. Isso não no caso do Brasil, viu, gente? Eu estou falando das cortes europeias, principalmente ali no costume inglês. Quando a rainha ela estava perto de dar à luz, ela se trancava em um quarto, todo escuro, apenas com um crucifixo, cercado apenas de suas damas, para lhe dar assistência na hora do parto. Não era uma enfermeira, como a gente entende hoje a profissão, mas estava ali fazendo um papel de cuidadora da soberana. Entendi. Qual a sua visão, Renato, sobre a Carlota, a Rainha Carlota? Sobre a Carlota Joaquina, nossa, assim, da mesma forma como a Maria I, eu acho que ainda tem muita coisa para ser dito sobre a Carlota Joaquina, que ela não era aquela mulher, só aquela mulher devassa, né, como ela costuma ser retratada. A Carlota Joaquina era inteligentíssima, pessoal. Quando os embaixadores de Portugal foram até a Espanha para ver a infanta, a Carlota Joaquina ela deu um show de conhecimento na frente deles. E eles reportaram tudo isso daí para a Rainha Maria I. E a Carlota Joaquina ela era muito próxima da Maria I. Principalmente ali quando a rainha de Portugal começou a demonstrar um desequilíbrio emocional por conta das perdas que ela teve, a morte da filha, do filho, do marido, a Revolução Francesa, a Carlota fazia muito companhia a ela. Ela não tinha um relacionamento muito bom com o Dom João, isso todos sabem, né? Viviam em palácios separados.
Mas a Carlota Joaquina, ela foi uma mulher muito astuciosa, né? Eu imagino se ela tivesse conseguido fazer metade das coisas que ela tentou, como é que não teria sido a história do Brasil? Ou pelo menos ela tinha garantido uma coroa dela separada do Dom João VI na América Espanhola. Estão perguntando aqui, Fernando Ribe, se é verdade que a Maria Antonieta tinha aulas com Mozart. Tinha o quê? Aulas Aulas com com o Mozart? Mozart? Não, ela não teve aulas com ele. O Mozart frequentou a corte de Viena Sim. enquanto Maria Antonieta era arquiduquesa. Ela Né? Tem conheceu uma, ele ainda como é, garoto prodígio, na verdade, sim, né? tem Tem até uma uma história história. que É, ele teria tem falado que um- ia casar com ela. Ele era mas essa história é meio pequenininho. apócrifa, é mentira. Mas assim, mostra que se eles se conheceram, eram eles pequenos, né? Ele Sim, como era um muito garoto pequeno. Sim. prodígio e ela ainda como nem pensava ser rainha da França, né? Quais as Gente, para quem realizações? acredita, Fala. não, para quem acredita nessa questão de mau presságio, a vida da Maria Antonieta é cheia deles. Maria Antonieta nasceu no dia de finados. No dia do casamento da Maria Antonieta com Luís XVI, caiu uma tempestade imensa que não puderam soltar os fogos de artifício no Parque de Versalhes por causa disso. Então havia muitos sinais ali do destino É que nem da mostrando. Leopoldina, É, com o dia 13 lá, que ela não queria casar no dia 13, que era Ziago para ela. Também cai o mundo quando ela vai ter a festa de casamento, que tem que ser adiada. Aí depois, quando. Não, na verdade é adiada por causa da desinteria que ela tem de nervoso. Aí depois cai o mundo quando tem a segunda data da festa. Uh, qual realização importante da Carlota? Eu não conheço nenhuma, sinceramente. Além de lutar pelo absolutismo contra o marido, né? isso. Era. Rainha Elizabeth, pessoal. Tem The Crown, né? A gente esqueceu de falar da série The Crown também. É uma série ótima, gente. The Crown é uma série maravilhosa. Eu gosto muito. Inclusive, os próprios membros da família real assistem a série. Eu acho que Sim. a Rainha Elizabeth chegou a assistir alguns capítulos de The Crown, falou ali que achou um pouco tudo muito romantizado. Mas é como eu falei pra você uma vez, Paulo, aqui na live mesmo. O que me chama muita atenção em uma série é a caracterização, o cenário, o figurino. A gente, The Crown, ele dá um show de figurino e Sim. cenário impecável demais. A própria Globo, vai, a gente pode falar o que quiser É, dos textos e tudo mais, mas assim, a parte de figurino também, tá, assim, tá muito bem aquela feito. recriação do Paço Real na época do Dom João VI, depois aquilo vai sendo mostrado durante o Dom Pedro I, aquilo é surreal. Os cenários são de babá, é muito bom. Inclusive, até os figurinos de Nos Tempos do Imperador eu gostei muito. Eu achei muito bem feito. Sim, sim, sim. Tem-se notícia de como era a higienização das rainhas, como elas se limpavam. Nos filmes parecem ser muito aciadas, né? Mas não é nada muito Não, tão. nunca é tanto, nunca é tanto. Não. É, Leonor de Aquitânia, como se deu o comportamento de Leonor de Aquitânia. Eu, sinceramente, você conhece alguma coisa dela? Eu O conheço o Leão comportamento no dela. Inverno, que é um Não, filme. aham. Ó, Não, esse ela filme anda é de legal, se maneira. vocês puderem assistir. O Leão no Inverno. É uma peça que mostra, inclusive passada na época da Páscoa, que é o Natal, não lembro. Mas é o rei inglês, a Leonor de Aquitânia e o Ricardo Coração de Leão, né, a família reunidas para um evento cristão. Mas assim, um tenta matar o outro o tempo todo. É ótimo esse filme, porque mostra bem assim como cada um pensava de um jeito diferente e tal. Bom, tem uma última aqui, deixa eu ver qual que foi a última pergunta que fizeram aqui. Vamos ver qual é a última. Renato, você toparia assessorar? Não, mas é umas perguntas assim, não. Queria figurino. Oi. Então vai, última pergunta aqui.
Se a gente conhece rainha oriental da Ásia. Gente, tem a Imperatriz Wu da China. Ela Ah, tem uma história que é um pouco parecida com a Catarina da Rússia. Só que a Imperatriz Wu da China, ela foi amante que se tornou imperatriz. se é verdade que essa é a última pergunta, a gente encerra por aqui. Se é verdade que se existia cinto de castidade. O pessoal quer saber se as rainhas usavam cinto de castidade. Algumas, a Catarina de Aragão, esposa do Henrique VIII, usava. Ah, é? É. Nossa, ok. Me surpreendeu, porque eu não imaginava que uma rainha fosse assim com a cidade. Ele trancava ela e ia pra guerra, será? Ah, não, não, perdão. Cinto de castidade? É! Ok. Não. Nossa, a Catarina de Aragão ela usava um colete que era para se supliciar, né? Porque ela achava que ela podia ter cometido algum Ah! pecado. E Tá, não, é algumas outra faziam coisa. uma penitência desse jeito. Agora, cinto de castidade, depois que eu me toquei no nome, eu falei, não, eu não conheço, não. Eu também não. É... Não, tá. Bom, pessoal, então é isso. Vamos agradecer aí ao Renato que se Ah, disponibilizou. eu que agradeço, foi ótimo. Você quer deixar aí, falar um pouco a respeito de onde o pessoal te acha? Segue por Então, onde? galera, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui participando dessa live, é ótimo, esse momento de troca de conhecimento com o Paulo, com vocês. É com o Paulo, né, que eu mantenho contato desde 2013, quando ele publicou a Domitila, e entrevisto ele praticamente a cada lançamento de livro Cada livro. novo. Já tem espaço ali dele no blog Rainhas Trágicas. Quem tiver interesse pode me procurar na página no Facebook, ou então no meu perfil profissional, na minha conta no Instagram. Eu sempre que dá, eu respondo todas as perguntas. Agora que eu estou de quarentena, eu estou dando mais atenção para a questão do Rainhas Trágicas. Quando eu voltar para o trabalho, né, aí vai ser um pouquinho mais complicado. Mas por enquanto, tá super de boa. Um abraço para todos vocês. Estou muito feliz de vocês terem participado aqui da live, mandado suas perguntas. A gente acaba aprendendo, né, Paulo, com essa troca de conhecimento. E Sim, muito muito. boa. É Não é só ótimo. vocês que estão aprendendo, não, a gente também. Agradecer o Renato, né, por ter topado participar. E aí, de novo, né, falando, esse programa vai estar disponível lá no YouTube essa semana. Quem perdeu aí, que vai ver no Story, vai se perder, enfim, vai estar lá no canal, não se desesperem. E na semana que vem, então, 5 horas da tarde, de novo aqui, a gente vai falar com a Cláudia a respeito das joias da Imperatriz Amélia. Enfim, eu acho que ela vai falar algumas outras coisas, além da Amélia, talvez outras coisas. E aí fica o convite aí para o Renato voltar e falar exclusivamente sobre a Ai, Rainha volto, Vitória. A gente faz volto, uma volto live. sempre. Eu amo falar Então da tá Rainha bom. Vitória, adoro ela. Então tá bom. Um abraço para todo Um abraço, mundo. Paulo. Até Tchau, mais. gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.